O gestor de tráfego que hoje abre mão de fazer os criativos para o seu cliente, né, que ele faz a gestão de tráfego, você simplesmente está abrindo mão da principal variável que mais influencia no resultado que você vai gerar para o seu cliente. Isso não tem como isso funcionar. Se você fica só na gestão de tráfego, você vai estar cuidando da parte que menos influencia no resultado. Obviamente que a estrutura, a estratégia bem feita, ela contribui, mas o que no final das contas vai colocar dinheiro no bolso da empresa que você faz gestão de tráfego é o criativo certo, atraindo o público certo em todos os níveis das suas campanhas. E é exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Como criar um anúncio certo para atrair o público certo em cada nível de campanha que você tiver ativo hoje no seu gerenciador de anúncios, beleza? Bom, então vamos lá. Você jamais, como gestor de tráfego, deve abrir mão do criativo. A parte do criativo, da produção do criativo, deve ficar com você. E aí, quando eu digo produção de criativo, não é necessariamente você ir lá produzir, editar, fazer o anúncio como um todo, né? Tirar foto, gravar o vídeo, editar e tal. Mas, cara, que você, pelo menos, passe a copy e oriente o seu cliente. Tá? Hoje eu mesmo é assim que eu faço. Tá? Hoje eu não edito o vídeo, não tiro a foto, não gravo o vídeo, não faço essa parte porque, cara, eu não tenho essa habilidade. Não tenho uma habilidade muito legal para edição de vídeo, então quando os testes que eu já fiz, tá? Eu editei o vídeo, gastei um tempo gigantesco e no final o cliente não gostou. Então eu gastei um dia inteiro ali para fazer 3 anúncios, mandei para o cliente falou, não vamos rodar não, porque está desalinhado aqui com o nosso conceito da nossa empresa. Então, hoje eu não faço edição por falta de habilidade e porque também na prática, cara, o cliente ele já tem uma forma muito específica, na grande maioria das vezes, em que ele gosta de ver o criativo dele editado. Então, se você tenta fazer, na grande maioria das vezes vai estar desalinhado. Então, você vai perder tempo em algo que muitas vezes não vai estar alinhado com o que o cliente quer. Obviamente, se você tem essa habilidade, se você já tem esse entendimento, faz porque essa solução vai ser ainda mais completa. Mas hoje eu só entrego a copy, mas tudo detalhado, mastigadinho. Tá? O que vai aparecer em cada bloco, qual que é o gancho visual, qual que é o gancho verbal, o que vai aparecer nos 3 primeiros segundos, quais são os elementos visuais que vão fazer parte de cada etapa da copy, enfim, entrego a parte completa para que o cliente mesmo grave, edite e me mande de volta. Mas a copy é 100% responsabilidade minha, tá bom? Por quê? Criativo é o que influencia no resultado hoje, cara. Então se você é gestor de tráfego, só fica na campanha, aí se limita a ficar só na campanha, não entra para a produção de conteúdo do perfil do Instagram, né? E não orienta o seu cliente a botar os criativos, cara, você simplesmente abriu mão de 80% do resultado que é possível atingir. E se prendeu só aos 20%, na grande maioria das vezes, não vai garantir resultado nenhum. Porque campanha, só por campanha, sozinha, não entrega resultado, beleza? Só que acontece o seguinte, cara. As pessoas, elas não sabem criar criativos, não sabem o que fala, não sabem o que mostra. E aí, quando colocam um anúncio para rodar, só atrai público desqualificado, só atrai gente perguntando preço e ninguém compra. Então, você vai entender como construir o seu anúncio desde a primeira etapa, tá? Desde o ponto inicial, que a grande maioria das pessoas ignoram esse ponto inicial e já vai direto ali pro que falar e pro que mostrar. Por isso que fica em dúvida, sem saber o que falar e o que mostrar, porque pula essa etapa principal e quando executa, né? Vai lá, manda o criativo, executa, só atrai público curioso, beleza? Então, vamos lá. Anúncios que atraem o público certo, tá bom? Primeiro passo para você construir o seu anúncio da forma correta, que realmente vai atrair o público certo para você, é o seguinte: você precisa fazer uma pesquisa de público. A grande maioria das pessoas ignoram essa etapa e o que elas fazem? Entra lá dentro da biblioteca de anúncio, pega a referência de alguns anúncios de empresa que vende o mesmo produto e serviço, modela, isso quando não, literalmente copia, manda para o cliente, roda as campanhas. Daqui a pouco o cliente volta falando, cara, só tá vindo gente desqualificada, só tá vindo gente perguntando preço, a maioria não responde. O público que você está segmentando na sua campanha está desqualificado, mas o problema não é público e na grande maioria das vezes não vai ser público. O problema sempre vai estar no criativo. E aí você erra na sua comunicação porque você não entende o seu público. Tá? E quando você for fazer essa pesquisa, não é de idade e gênero não, porque isso aí, cara, é pesquisa de amador, criancinha que está começando agora no tráfego, beleza? Se você quer realmente se posicionar como profissional, você precisa fazer uma pesquisa de público que vai te revelar o que motiva o seu público a consumir o seu produto e o que impede o seu público de consumir o produto ou serviço que você está divulgando. E aí, cara, você vai elencar aqui pelo menos de 3 a 5 das principais motivações, da mesma forma de 3
a 5 dos principais impedimentos. E você vai ficar surpreso o quanto que o preço, na grande maioria das vezes, não é o principal impedimento, apesar da grande maioria das pessoas chegarem perguntando o preço. Sempre que o problema é preço, significa que a percepção de valor não foi bem trabalhada. Então, para você fazer um criativo que atrai o público certo, primeiro você precisa entender o seu público. Quem é o seu público? Quais são as principais motivações que levam ele a agir? E o que impede hoje ele de agir agora? Porque você concorda comigo que tem alguém comprando agora exatamente o produto ou serviço que você está tendo dificuldade para vender? Mas tem alguém comprando ele agora? Porque, né, a empresa que fez essa pessoa escolher ela soube trabalhar bem as motivações e sobre quebrar e amenizar bem os impedimentos, beleza? Então, o primeiro passo, cara, pesquisa de público, tá? Se você tem dúvida do que falar e do que mostrar, é porque você não entende o seu público. E sempre que você tiver dúvida, pesquisa público, que o seu criativo ele vai se revelar automaticamente, beleza? Ok, segundo passo, estrutura. O seu criativo ele não pode ser feito de qualquer forma não, cara. Você não pode simplesmente sentar lá em frente ao computador e sair escrevendo a coisa de qualquer forma não. O seu criativo ele precisa respeitar uma estrutura e que é dividida em duas partes, tá bom? A primeira parte é a parte do gancho, a segunda parte é a parte do corpo, tá bom? Imagina o seguinte, que você vai sair para pescar. E aí, você sai para pescar querendo pescar tucunaré. Você entra na sua canoinha bonitinho, vai lá num rio que você acha que você vai pegar o tucunaré, e para pegar o tucunaré você leva 5 iscas diferentes, para ver qual é a que vai fisgar o tucunaré. Você joga a primeira isca e não vem tucunaré, vem caranha. Você joga a segunda isca e de novo, você não conseguiu pegar o tucunaré, veio tilápia. E aí você joga a terceira isca. Na terceira isca, opa, veio o tucunaré. É exatamente essa a função do gancho do seu criativo. O gancho do seu criativo é a isca que vai fisgar o peixe que você quer. É a isca que vai atrair o público certo. Então, em 90% das vezes, tá? Se hoje tem gente desqualificada, público desqualificado chegando no seu WhatsApp, é porque o gancho do seu criativo está fisgando o público errado. Você vai gastar a maior parte do seu tempo no gancho do seu criativo. E aí o corpo é para sustentar esse cliente até a CTA do seu anúncio. Então você precisa escrever o gancho para que você fisgue o peixe certo, o público certo, e o corpo vai sustentar a atenção dessa pessoa, que o seu gancho fisgou, até o momento da chamada para ação do seu anúncio. Então você precisa respeitar essa estrutura. Ah, vou escrever um novo anúncio para o meu cliente hoje. Gancho e corpo. Para pensar no gancho. Como que esse gancho vai atrair o público certo? Ah, Vitor, mas o que eu falo no meu gancho? Tá aqui, ó. Motivações e impedimentos. Fechou? Percebe o quanto que a pesquisa de público é importante? Se você não faz essa pesquisa de público aqui, ó, você vai ter que ficar tirando da imaginação, de suposição, daquilo que você acha, daquilo que você imagina. Agora, pesquisou público, você sabe o que motiva, o que impede. Trabalha isso no gancho. E desenvolve sua comunicação no corpo para segurar o cliente, né, o seu público certo, até a chamada para ação do seu criativo. Beleza? Ok, Vitor. Pesquisei público, escrevi aqui uns 5 anúncios. Como é que eu valido isso na prática? Tá? Você vai escrever diferentes ganchos e vai testar para diferentes públicos. Como assim, Vitor? Diferentes ganchos e diferentes públicos. Digamos que você tenha identificado 5 motivações. Então você vai escrever 5 ganchos, tá? Para cada uma das motivações. Mas nem todo mundo age pela motivação. Muitas vezes as pessoas agem pela dor. Então, se você identificou também 5 impedimentos, você pode trabalhar 5 ganchos abordando aquilo que impede a pessoa hoje de agir. Beleza? Então, é assim que você vai testar seu criativo. O corpo não necessariamente precisa mudar. Às vezes pode ser o mesmo corpo de criativo. Só que você vai conectar a esse corpo 5 ganchos de impedimento e 5 ganchos de motivações. Beleza? Aí agora você vai descobrir
quais são as motivações que atraem o público certo e os impedimentos que atraem o público certo. Ok, você vai fazer esse teste para diferentes públicos. Então você vai testar tanto para público frio, quanto para público morno, quanto para público quente. Beleza? Porque muitas vezes o criativo que não funciona tão bem, tá? O gancho que não funciona tão bem para um público frio, às vezes funciona perfeitamente para público morno ou para o público quente. Às vezes o impedimento que não dá certo para o público frio funciona também para o público morno e para o público quente. E vice-versa. Às vezes as motivações que você trabalha no público morno e quente não funcionam tão bem, mas se você leva essa motivação para público frio, dá bom. Então você precisa testar esses ganchos, tá? Que você escrever em diferentes públicos. Para você saber que tipo de motivação ou impedimento funciona melhor para atrair o público certo no seu público frio, no morno e no quente. E se você gostou desse conteúdo e quer fazer parte da minha comunidade fechada, tá bom? Especialistas em negócio local, onde você vai ter 2 ambientes que vão acelerar os seus resultados. Sendo o primeiro ambiente a formação em especialista em negócio local, onde você vai ser formado um especialista em negócio local que domina aquilo que você está fazendo e sabe lidar com qualquer situação que venha a surgir no seu dia a dia, tomar as principais decisões sem insegurança, sem medo, sem se sentir travado em frente ao computador. E o segundo ambiente, a comunidade. A comunidade é o hoje, é o agora, é o atual, é a coisa acontecendo em tempo real, com mais de 700 gestores entregando ali todo dia informações sobre criativo, sobre estrutura, sobre teste de validação, sobre estratégia, sobre o que está funcionando agora. Tudo dividido e muito bem organizado por canais específicos e temas. Então, se você fechou a gestão de tráfego com, sei lá, uma hamburgueria, você vai lá no canal, funcionando agora, você vai ver tudo que está funcionando agora para a empresa que você acabou de fechar a gestão de tráfego. Então, todos esses canais são montados e organizados para acelerar e facilitar o seu acesso ao que está funcionando e as respostas para suas dúvidas, beleza? E além disso, você ainda tem um acompanhamento semanal ao vivo, onde eu olho o seu gerenciador de anúncios toda semana e te ajudo a tomar as melhores decisões, para garantir que você de fato tenha resultados, beleza? Então, se você quer fazer parte desse ecossistema que vai garantir o seu resultado, o link está aqui abaixo na descrição. Ou se você quer conversar sobre a parceria na gestão de tráfego, o link também está aqui abaixo na descrição. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.